Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sextou, mas antes da gente sextar, vamos falar um pouco de economia, que serão dados importantes, interessantes, né? Os primeiros dados de balança comercial consolidados de agosto, depois do tarifaço. E será que você teve algum efeito aí? Sim, você teve efeitos. A gente está exportando menos para os Estados Unidos, mas está exportando muito mais para outros parceiros comerciais, e a gente teve alta, inclusive, aí, tanto no saldo quanto no nível de exportações aí que a gente teve aí nesse período. Então o tema desse vídeo hoje vai ser a balança comercial brasileira e o tarifaço do Trump. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo, às 2 horas da tarde, falando de economia brasileira, economia internacional, falando de temas especiais, específicos aí, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder aí aquela sua discussão que você tem com o seu tio do Zap. Eu também quero pedir para vocês aí, para quem puder me ajudar no meu Apoia-se, eu agradeço muito. Esse canal existe para manter vocês bem informados e esse canal aí também precisa de ajuda para se manter de pé, né? Então, para todo mundo que puder me ajudar, eu já agradeço. E para todo mundo que me ajudar com mais de R$ 10 por mês, tem brindes especiais, tem aulas minhas gravadas desde o comecinho aí de tudo, explicando aí os temas mais básicos de economia, para vocês já saberem, inclusive, aí, o que um analista econômico está querendo dizer aí quando está falando tal coisa, o que tá por trás daquela matéria de jornal. Então, para vocês entenderem o beabá da economia. Mas vamos falar então do tema desse vídeo de hoje, que é a balança comercial, que foi divulgada ontem, né, 3 horas da tarde. E a gente teve boa surpresa, né? A gente tem então que um saldo mensal de 6,1 bilhões aí da balança comercial, um aumento de 38,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, a gente teve um aumento aí bem considerável do que a gente exportou, então a gente está com um saldo bem melhor que a gente estava em 2024, né? E tem dados bem interessantes em relação a tudo isso. A gente tem, então, vamos pegar as exportações, né? A gente tem que, para os Estados Unidos, né, que é o alvo do tarifaço, a gente teve uma queda, a gente exportou bem menos para os Estados Unidos esse mês de agosto, uma queda de 18,5% nas nossas exportações para os Estados Unidos. Enquanto que a gente aumentou muito o nosso nível de exportações para outros parceiros comerciais, só para ver aí alguns exemplos, né? 40% a mais de exportações para a Argentina esse mês de agosto e 30% a mais de exportações para a China. Ou seja, a gente está exportando bem mais aí para outros parceiros comerciais. Significa que talvez aquele trabalho do Alckmin de procurar novos parceiros comerciais e novas rotas para os nossos produtos aí esteja funcionando, né? É bem possível que a gente esteja funcionando. E por incrível que pareça, a gente continua importando muito bem dos Estados Unidos. A gente aumentou o nível de importações de bens norte-americanos em 4,6%. Então aquela balela lá que o Trump fica falando de que a gente é um péssimo parceiro comercial, a gente continua comprando muito produto americano, a gente aumentou ainda a compra de produtos norte-americanos esse mês. Se a gente for pegar aqui o saldo da nossa balança comercial com os Estados Unidos, a gente vê aí que, até pelo fato que a gente aumentou as importações e reduziu as exportações, a gente teve um belo déficit do saldo com a economia americana. Então, o déficit que a gente tem hoje com os Estados Unidos na nossa balança comercial, em agosto foi de 1,23 bilhões. Enquanto que no ano esse déficit já está em 3,4 bilhões, ou seja, a gente está importando muito mais produto dos Estados Unidos do que exportando. Então a gente tem déficit, eles têm superávit. Eles têm um superávit de 3,4 bilhões na balança comercial deles aí com as relações comerciais com o Brasil. Então essa tarifa aí de 50% de alguns produtos, né, porque ele também deu para trás, né, o Trump,
né, não tem justificativa nenhuma, né? O que ele conseguiu fazer foi que a gente está exportando menos produtos para eles, somente isso, né? Então está começando a faltar produtos aí para eles. Se a gente for pegar a China, por exemplo, que não fala que a gente é um ótimo parceiro comercial, inclusive, a gente tem um superávit absurdo na nossa balança comercial. A gente vende muito mais produto para a China do que compra produto chinês. A gente tem um saldo positivo, a gente tem um superávit nesse mês de agosto de 4 bilhões, ou seja, a gente exportou 4 bilhões a mais do que importou em produtos para a China somente no mês de agosto. Isso no ano já representa 20,25 bilhões em saldo positivo aqui para o Brasil. Ou seja, a China sim tem déficit com o Brasil, mas a China não reclama. A China acha tranquila, acha ótima a nossa relação comercial com eles. Então, para vocês verem aí que mais uma prova aí de que esse discurso aí do Trump não passa aí de uma grande mentira. A gente tem então aqui, vou mostrar um gráfico aqui para vocês para ver como que está a questão aí nesse ano. A gente não estava num momento bom assim de balanço comercial, mas a gente melhorou bastante, né? Porque a gente tem então que pegando aqui os dados, para esse ano, para o ano passado, por exemplo, a gente exportou 226,5 bilhões até esse momento, né, no acumulado no ano até agosto de 2024, enquanto esse ano a gente exportou já 227,5 bilhões, ou seja, a gente está exportando mais esse ano, enquanto a gente também está importando bem mais esse ano. Enquanto você estava com uma importação de 172,9 bilhões em importações, a gente está agora com 184,7 bilhões em importações. O saldo da nossa balança comercial ano passado, até esse momento, estava em 53,6 bilhões. Até porque a gente aumentou consideravelmente o nosso nível de importações, a gente está com um saldo de 42,8 bilhões nesse momento. Então, o que aconteceu? A gente vê que essas tarifas aí que o Trump colocou, ela só teve um único efeito na economia brasileira, na economia, na balança comercial brasileira. A gente achou outros parceiros, a gente melhorou as nossas exportações e a gente parou de exportar para os Estados Unidos. Enquanto a gente aumentou em 30% as exportações para a China, em 40% as exportações para a Argentina, a gente parou de vender para eles aqueles produtos que são taxados, que é a carne, os pescados, as frutas e tudo mais. Então, basicamente o que aconteceu é que eles pararam de receber esses produtos. A gente já está vendo diversas situações lá que o preço da carne está disparando, o preço das frutas estão disparando, o preço dos pescados também está disparando. Então eles estão, por causa dessas tarifas, estão enfrentando problemas em relação a ter produtos lá, principalmente esses produtos que o Brasil exportava para eles. Então esses 18,5% é justamente o que? É carne, a cana-de-açúcar, que é o etanol, é o milho, são as frutas, os pescados. Então você vê que o que aconteceu de fato é que o Brasil parou de exportar para os Estados Unidos, mas em contrapartida ela achou outros mercados. Então a gente conseguiu, pelo menos nesse primeiro mês, ver que a nossa balança comercial basicamente não está sentindo tanto esses efeitos das tarifas. O que aconteceu foi que a gente conseguiu achar novos mercados e deixou o mercado norte-americano aí ao léu. Eles que estão com problema, eles que se virem agora para conseguir achar produtos dentro do mercado interno deles, porque não é assim num passe de mágica que você vai conseguir aí mudar a tal situação. Então, para a gente fazer esse resumo aí desse vídeo de hoje aí que a gente está falando da balança comercial, a gente tem que, mesmo com as tarifas do Trump, a gente teve uma alta na nossa saldo de balança comercial, ou seja, a gente teve mais exportações do que importações, e essas exportações foram para países, outros parceiros comerciais que não foram para os Estados Unidos, porque aumentou bastante as exportações para outros parceiros, como Argentina e China, por exemplo, enquanto para os Estados Unidos teve uma queda bem vertiginosa, de 18,5%. Isso aí só expandiu o déficit que a gente tem
em relação à balança comercial dos Estados Unidos. A gente continua importando muito mais coisas dos Estados Unidos do que vendendo coisas para ele, enquanto a China se mostra cada vez o nosso parceiro comercial mais confiável, porque a gente tem um grande superávit. Mais de 20 bilhões de superávit, ou seja, a gente vende mais de 20 bilhões para a China do que compra da China somente nesse ano. Então, as tarifas, pelo que a gente pode ver aqui, de maneira agregada, pouco geraram efeito aí na balança comercial brasileira, e isso mostra aí um bom trabalho do governo brasileiro que conseguiu expandir para seus parceiros comerciais aí novos produtos. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, espero o seu like. Se vocês esperaram até agora para se inscrever no canal, se gostaram, já se inscreve. Se vocês puderem me ajudar no meu apoio, eu agradeço. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, alguma coisa que vocês acham que ficou na dúvida em relação a tudo isso, também aí comenta aí para falar sobre a situação. E vamos sextar com responsabilidade. E a gente se encontra aí na próxima semana, na próxima terça-feira, tá certo? Um grande abraço, gente, e até a próxima!